Olá a todos vocês, professores e alunos do 7º ano. Eu sou a professora Ludmila Soares, de Geografia, e estamos aqui para verificar o que iremos estudar no dia de hoje. Olha só, na nossa aula 6, nós iremos verificar o nosso objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. O detalhamento da nossa aula 6 vai ser os aspectos físicos do Brasil. Nós vamos estudar, gente, a parte da hidrografia, tá certo? Então, vamos agora para o nosso momento da aula. Então, gente, no nosso dia de hoje, nós iremos estudar sobre as hidrografias. O que é hidrografia? O que acaba formando esse espaço, né, em que a gente verifica, né, a parte de estudo dos rios, tá certo? Principalmente essa parte que pega a água doce. E aqui no nosso país, a gente vai verificar que existem diferentes tipos de bacias hidrográficas, tá certo? Um deles que a gente já está verificando aqui pode ser o Rio São Francisco, né? Também teremos aqui a parte do Rio Amazonas, também teremos a do Rio Tocantins. Então, a gente verifica que o nosso país, gente, por ele ser bastante extenso, a gente também verifica diversos rios ao redor aqui do nosso país, tá? E é o que nós iremos estudar. E para a gente entender o que é tudo isso, a gente tem que relacionar também, né, a rede de drenagem ou a rede hidrográfica. Mas, professora, o que é uma rede de drenagem ou uma rede hidrográfica? Olha só, nós vamos verificar, gente, que uma rede de drenagem ou rede hidrográfica vai ser um conjunto de rios interligados, certo? Nós estamos estudando sobre hidrografia, tá? A parte dos rios. Então, essa rede de drenagem ou rede hidrográfica vai ser esse conjunto de rios que acabam se interligando e que acabam o quê? Se drenando, tá? Entre eles mesmos, essas águas que contêm aí nos rios em uma determinada porção da superfície terrestre onde nós vivemos. E uma rede de drenagem, gente, ou uma rede hidrográfica vai ser composto aí de canais, que eles acabam se conectando entre si. Muitos de vocês vivem esse momento, né, aí de estar próximo aos rios, tem essa conexão com essas redes de drenagem, que são esses canais que acabam se ligando, tá certo? Mas além das redes de drenagem, a gente também vai verificar que vai existir o quê? As bacias hidrográficas, tá? Agora, bacia hidrográfica, né, ou bacia de drenagem, que vai ser a mesma coisa, o que vai ser? Uma bacia hidrográfica, gente, é um termo utilizado para caracterizar aí uma porção aí do território, tá? Que acaba sendo delimitado, ok? A gente vai observar, né, que uma bacia hidrográfica, tá? Ela vai ser o quê? Delimitada, vai ter um limite. E esse limite vão vir através dos divisores de água, tá? E normalmente ela vai ser drenada por um rio principal e também vamos ter aí os afluentes, que são os rios menores que fazem parte de uma bacia hidrográfica. Então, falou em bacia hidrográfica, lembra também aí, né, de um rio principal e seus afluentes, ok? Agora, as bacias, elas possuem a seguinte estrutura: vai ter a nascente, né, onde o rio ele nasce, vai existir o rio principal, também teremos aí os divisores de água, tá? Consequentemente, também teremos os afluentes, que são os rios menores, e a foz, onde o rio ele acaba desaguando, tá? E esses elementos juntos, gente, eles drenam as águas da bacia, né? E essa bacia, ela acaba indo para uma bacia maior ou vai desaguar no oceano, tá? É quando vai surgir ali a sua foz principal, né? Quando ele deságua no oceano. Através dessa imagem, a gente pode observar melhor onde vai estar cada um aí do seu componente nessa bacia hidrográfica, né? O rio, ele tem a sua origem aí na nascente, normalmente são áreas montanhosas, né? Uma área mais elevada,
tá? Também a gente observa que vai ter o afluente, que é um rio menor que acaba desaguando no rio maior, o rio principal, tá? Também teremos aí os interflúvios, que são as regiões mais elevadas ou altas, que acabam aí servindo de divisores entre uma bacia hidrográfica e entre outra bacia hidrográfica, tá? Agora, também teremos um leito do rio, que é o espaço ocupado pelas águas do rio, tá? E tudo isso, gente, né, vai formar o quê? A bacia hidrográfica, junto com a foz, que é onde, né, o rio ele acaba desaguando. Ele pode desaguar no mar, no oceano, ou até mesmo em um outro rio. Então, tudo isso acaba formando uma bacia hidrográfica, certo? Agora, a gente também vai estudar aí os componentes de um rio, tá? Os componentes de um rio e suas respectivas características. Olha só, gente. A gente vai observar, né, que vamos ter aqui vários componentes que acabam formando um rio principal, né? A gente acabou de verificar aqui, né, a nascente, né, que vai ser a cabeceira, né, um local onde o rio ele acaba nascendo. Já tem o seu nome, né, situado sempre em um ponto mais elevado aqui do terreno, tá? Também vamos ter a parte do curso dos rios, tá? O curso vai ser esse caminho que o rio ele percorre da nascente até o seu final, até a foz. Além disso, também teremos o leito, o canal, que vai ser essa faixa de terra abaixo, tá? Das áreas vizinhas por onde o rio acaba percorrendo. Tá? Também teremos as margens dos rios, que são as faixas de terra firme normalmente, é onde se fixa, né? Que vai estar situado aí em cada um dos lados do leito do rio. Temos a margem esquerda e a margem direita, tá? E também, consequentemente, nós teremos aqui o fim de um rio, que é a foz, é onde ele deságua, tá? Ocorre a sua desembocadura. Ponto onde o rio ele acaba terminando e geralmente ele acaba desaguando ou no mar, né? Ou em um lago, ou em outro rio, ou até mesmo no oceano. Então a gente observa que são diferentes componentes aí que acabam formando um determinado rio e através das suas características, tá certo? Mas também os nossos estudos não acabam aí não, né? Vamos continuar nossos estudos e verificar aí. Então, olha só, gente, verificando essas características, né? A gente também vai, né, estudar aí a classificação dos rios a partir do regime hídrico, tá? Como é que se formam essas águas dos rios? Podem ser, gente, rios nivais. Quando fala em nival, o que vem na mente de vocês? Talvez neve, né? Então, os rios nivais, eles são abastecidos aí com degelo da neve, principalmente em áreas de altas altitudes, ali uma montanha, né? Por exemplo. Também teremos, gente, os rios glaciais, que são abastecidos aí pelas geleiras, pelas calotas polares, né? Que vem através do derretimento natural do gelo, que também pode ser encontrado aí em áreas de muito frio, um frio extremo, principalmente aí nos polos do planeta. Mas também teremos o rio, né, que vem através dos rios pluviais. Esse regime hídrico dos rios pluviais, eles vão ser abastecidos com o quê? Com a água de chuva. Então, esse tipo de regime hídrico vai ser o mais comum que a gente vai observar em vários rios aí ao redor do planeta, tá certo? Então, a gente acaba verificando aí essa classificação de diferentes tipos de regime de rios, tá? E o pluvial vai ser o mais comum, que vem através dos próprios rios, ok? Mas além disso, desse regime aí dos rios, também vamos ter a classificação dos rios, né? Que são os rios que normalmente estão em constante, ali que a gente pode ver sempre, ou aqueles que secam em determinado período. Vamos ter então os rios perenes e os rios intermitentes. Mas professor, o que são os rios perenes? São aqueles, gente, que nunca vão secar, tá? Secar ali de um modo geral, porque a gente tem o período da cheia e da vazante, tá? Mas os rios perenes, eles sempre vão ter água, tá? Então, eles são aqueles que nunca secam e que são permanentes, né? Mesmo aí na época da estiagem, como, por exemplo, o Rio São Francisco,
tá? Também teremos os rios intermitentes, que são aqueles que secam, principalmente aí na época de estiagem. Mas, professor, o que é estiagem? É quando diminui a quantidade de chuvas, é quando para de chover, tá? E normalmente os rios intermitentes, gente, eles são comuns em áreas de semiáridos, né? Áreas áridas também. Principalmente aqui no nosso país, a gente verifica muito esses rios intermitentes aí nos rios que estão lá na região nordeste do nosso país. E por que a gente verificou aí o rio perene, né, o exemplo do Rio São Francisco? Porque nessa região do nordeste é um dos únicos rios, tá, que não seca totalmente. Tá? Então, a gente também vai ter essa classificação dos rios, os rios que secam totalmente e os rios que estão sempre com água, tá certo? Além disso, a gente também vai estudar essa parte da hidrografia, verificar aí a hierarquia, né? Nos rios, gente, a gente também tem essas divisões hierárquicas, né? Assim como a gente também, né, observa em outras áreas da nossa vida. Então, olha só, a gente também vai verificar que os rios, né, eles podem ser hierarquizados em 3 ordens, tá? O que é que isso significa, professora? A primeira ordem vai fazer parte aí os rios que estão perto da nascente, tá? Com uma baixa vazão de água. Aí na área do nascente, normalmente a gente observa de um rio, não tem tanta água. Diferente com o decorrer do tempo, ele vai se encontrando com outros rios e vai aumentando essa vazão, tá? Também teremos, gente, a segunda ordem de um rio, que são os rios que formam, que acabam se formando aí com a união de 2 rios da primeira ordem. Então, o rio que vem lá da nascente vai se juntar com outro, né? Vai ter o quê? Uma segunda ordem. E já a terceira ordem vai ser o maior. São os rios que se formam com a união de rios de segunda ordem, tá? Então, acaba tendo essa hierarquia. A primeira já lembra da nascente, onde tudo se inicia. O segundo, gente, só é lembrar, a nascente com outro rio, então aí nós temos a segunda ordem com 2 rios, né? E a terceira já são os restantes dos rios que acabam se formando, que vem da segunda ordem, consequentemente acabam se juntando mais. A gente pode observar melhor neste mapa, em que coloca para vocês aí os rios, né, com as suas nascentes. A primeira ordem normalmente é onde, né, tem uma baixa vazão, tá? E normalmente tem aí também uma nascente. Consequentemente, a gente observa que ele acaba se juntando. Então, aqui nós teremos o quê? A segunda ordem. São os rios que acabam se formando com a união de 2 rios, né? Aí da primeira ordem. E a terceira ordem, gente, já vai ser o maior, tá? Onde a gente observa que, olha só, que vai existir várias uniões, né? Então, a gente acaba observando aqui um rio com uma terceira ordem. Então, os rios também, eles são classificados através das suas hierarquias, tá? E além disso, a gente observa que os rios que nós temos aí ao redor do nosso planeta, aqui no nosso país, principalmente aqui na região amazônica, no estado do Amazonas, a gente observa diferentes características desses rios. Existem rios que são áreas planas e rios que têm muitas cachoeiras, né? A gente observa em vários municípios aqui do nosso estado que existem rios, né, que acabam formando aí bastante corredeiras também. Tá? Então, nós também teremos essa classificação aí dos rios, que são os rios de planalto e os rios de planície. Então, olha só, essas características dos rios, os rios de planalto, o nome já fala alto, né? A gente vai verificar que são localizados em regiões com relevos acidentados. E as altitudes, elas acabam sendo variadas. Normalmente, para um barco passar nessas áreas onde o rio ele é considerado um rio de planalto porque ele tem muita elevação, né? Normalmente eles acabam construindo eclusa, né? Dependendo ali da área para continuar o caminho. Mas além dos rios de planaltos, também teremos os rios de planície. E os rios de planície a gente já observa muito também aqui na nossa região, né? Onde é mais plano, o seu curso ele localiza-se aí em áreas relativamente planas. Então, também teremos os rios de planalto e os rios de planície. Planície, áreas mais planas, tá? E os planaltos já vai ter elevação, vai ter cachoeira, pode ter corredeira, tá certo? Então, também a gente tem esses tipos de rios, tá? Agora, a gente estudou e verificou aí as características de uma bacia
hidrográfica, né? E essas bacias hidrográficas, gente, elas também vão ser classificadas. Vamos ter diferentes tipos de rios. Temos 4 tipos, tá, de bacias hidrográficas. Uma delas, a gente vai verificar que vai ser a bacia hidrográfica endorreica, tá? É quando o rio, ele não vai atingir o mar, ele acaba não chegando até o mar. Então, ele acaba desembocando, por exemplo, em um lago, em um outro rio, tá? Já um rio, né, com essa bacia hidrográfica exorreica, tá? Ele já vai desaguar no mar. É diferente do endorreico. O endorreico fica dentro, né? O endo significa dentro, tá? Então, ele vai ficar ali entre o rio mesmo. Já o exo, que é fora, já vai até o mar. Então, o exorreico é quando o rio nasce no interior do continente e vai até o seu fim, aí até desaguar no mar, tá? Diferente do endorreico, que ele acaba ali ficando, né, no próprio rio ou então indo para um outro lago. Mas também teremos outros tipos de bacias hidrográficas, como, por exemplo, as arreicas. As arreicas, gente, são as bacias onde as águas elas não vão para nenhum, não tem um direcionamento, lugar específico. Então, eles acabam se perdendo ali no caminho, né? E acabam evaporando por causa da quantidade de sol, dependendo do local, ou então até mesmo se infiltrar no solo. E também teremos, né, as bacias hidrográficas criptorreicas, né? As criptorreicas, gente, são as bacias que se direcionam ao interior da Terra, vão lá para dentro aí do nosso planeta, através do subsolo, né? Então, acaba alimentando o quê? Normalmente, lagos, cavernas, grutas e até os rios subterrâneos, que daqui a pouquinho a gente vai estudar também, né, sobre essas águas subterrâneas, tá certo? Então, temos as exorreicas e as endorreicas, que são as mais comuns a gente observar aí através dessas características, tá? Quando a gente observa essas características, o rio ele vai ter uma nascente, mas ele também uma hora acaba, né? Então, a gente também tem que verificar essas características da foz dos rios. Então, olha só, a foz de um rio, gente, é a região onde acaba, né, o seu curso, tá? E ele pode ser dividido em 2. Aí vocês estão vendo 2 imagens, tá? Um vai ter um impedimento aí. Isso normalmente é um rio onde tem a foz delta. E o estuário, ele vai reto, como vocês estão observando na imagem, tá? Então, uma foz de estuário vai ser quando o rio, né, quando as águas daquele rio, ele vai desaguar ou no mar ou no oceano através de um único canal. Vocês não estão observando nada impedindo aqui, né, esse estuário. Olha só, né, tá sendo reto aqui, ó, não tem nenhum impedimento. Aqui já vai ser o mar, o oceano, ok? Diferente aí da foz de um delta, tá? Então, a foz de um delta é quando as águas do rio, ele acaba desembocando no mar ou no oceano, porém vai ter o quê? Canais, olha só. Te observa aqui que existem canais, então isso aqui é uma foz com delta, tá? Então, a gente observa que já vai ter esse impedimento através de deltas, tá? Então, quando as águas aí do rio, eles desembocam no mar ou no oceano através das redes de canais. Mas também teremos um estuário, né? E o delta juntos, eles vão ter uma foz mista. Exemplo de uma foz mista de uma bacia hidrográfica de um rio é o nosso rio Amazonas. A parte do rio Amazonas, quando ele deságua lá no Oceano Atlântico, vai ter tanto uma área que pega a parte do delta quanto a de estuário. Tá certo, gente? Então, a gente observa essas características também do tipo de foz, ok? Agora, nós iremos ver, né, um vídeo também em que a gente vai verificar e estudar aí os tipos de canais que nós temos. Prestem atenção e daqui a pouco eu retorno com vocês. Canal retilíneo, comum onde se tem desníveis acentuados e escoam com maior velocidade. Não apresentam grandes desvios, sendo resistente à erosão fluvial. Canal meandrante, comum em terrenos planos com pouca declividade e escoam com pouca velocidade. Apresentam curvas sinuosas com grande deposição de sedimentos e bancos de areia. Canal anastomosado,
regiões planas, úmidas e alagadas, e não transporta sedimentos mais grossos e pesados. Se acumulam no leito e formam ilhas assimétricas e barras arenosas. Canal entrelaçado, comum em áreas mais secas e em terrenos com maior declividade. As margens são facilmente erodidas e os rios transportam sedimentos que obstruem a corrente e se ramificam. Então, olha aí, gente, o Curumim veio para a gente explicar também os diferentes tipos de canais que nós temos em um rio, que acabam formando aí a sua feição, né, em diferentes tipos de bacias hidrográficas que nós temos, o anastomosado, né, o medriante. Então, a gente observa diferentes tipos de canais e aqui na nossa região também a gente observa muito isso, tá? E a gente também vai estudar, gente, as principais regiões, né, hidrográficas do nosso país. Todo esse colorido aqui que vocês estão verificando são diferentes tipos de bacias hidrográficas. Olha só, né? A parte verde, que é a que a gente mais conhece, que é a da nossa região, aqui da região amazônica, tá? Então, a gente vai verificar as principais características também dessas bacias hidrográficas, que é muito importante a gente verificar e estudar, tá certo? E uma delas, gente, vai ser a bacia do Rio São Francisco, tá? A bacia do Rio São Francisco, gente, vai ser a principal bacia da região nordeste do nosso país. Então, o Rio São Francisco, a gente observa muito que vai ser muito importante para a região nordeste, tá? Aqui do nosso país, porque vai ser usado pela população para abastecimento, para o transporte, né? Para a agricultura, até mesmo para a geração de energia elétrica, assim como para a gente, tá? Então, a mesma situação que a gente utiliza os nossos rios aqui, lá eles também vão utilizar, tá? E vai ser o único rio perene que vai atravessar essa região, ok? O rio perene, lembra lá, aquele que nunca seca, né? Isso mesmo. Agora, o Rio São Francisco, gente, ele acaba carregando também um forte valor cultural para o Nordeste aí do Brasil. Então, ele acaba aí abrangendo, tá? Alguns estados. Então, a gente vai verificar aí que nós teremos, vai passar pela Bahia, até mesmo por Minas Gerais, né? Um estado que já vai estar na região sudeste. Também teremos Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e o Distrito Federal. Professora, eu tenho que saber todos esses estados em que o Rio São Francisco ele vai passar? Não, é só para vocês terem mais curiosidade de pesquisar posteriormente, tá? Então, a gente verifica que o Rio São Francisco ele vai ser muito importante para a região Nordeste, principalmente por causa ali, né, do clima semiárido e árido que vai existir na região, tá certo? Além do Rio São Francisco, também teremos aí a bacia do Rio Tocantins-Araguaia. Olha só, prestem atenção aqui. A bacia do Rio Tocantins-Araguaia, gente, vai ser a maior bacia hidrográfica. Olha só, olha que essa palavrinha. Totalmente brasileira, tá? Então, se eu pergunto a vocês qual é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, vocês já vão saber responder. Vai ser a bacia do Rio Tocantins-Araguaia. Mas, professora, e a bacia amazônica? Lembrando que a bacia amazônica não está somente no Brasil, tá? A do Rio Tocantins-Araguaia está só no nosso território brasileiro, tá certo? E acaba aí comportando o quê? Acaba comportando aí a parte de dois grandes mananciais, que a gente vai verificar agora, né? A gente pega a parte ali, tanto da bacia do Tocantins quanto do Araguaia. Vamos lá. A gente vai observar aqui, né, que essa parte ali dos mananciais de água que pega o rio Tocantins como o rio principal e o rio Araguaia, que vai ser um afluente, que é um rio menor, ok? Agora, também a gente vai verificar aqui, né, que essa bacia do rio Tocantins-Araguaia, ela vai estar presente também em alguns estados, tá? E vai estar em 6 estados: Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e também no Distrito Federal. Lembrando que o Distrito Federal vai estar localizado aí a capital do nosso país. Também, gente, apresenta um grande potencial hidrelétrico. Os rios aqui do nosso país, eles são muito utilizados para a geração de energia elétrica, tá? E acaba abrigando aí a usina de Tucuruí,
tá? A usina de Tucuruí, gente, é uma das maiores usinas aqui do nosso país e acaba chegando, tá? Essa energia formada aí na hidrelétrica de Tucuruí, tá? Ela acaba chegando também aqui para o nosso estado do Amazonas, né? Principalmente para a capital, Manaus, tá? Então a gente observa também a importância aí dos rios que fazem parte, tanto Tocantins quanto Araguaia, que vai ser uma bacia totalmente brasileira. Mas também teremos aí a bacia do Rio da Prata ou Platina, como também é conhecida, que vai ser a segunda maior do mundo. E mais da metade aí da sua superfície vai também se encontrar em território brasileiro, mas também está em outros territórios aqui da América do Sul. Trata-se, gente, de uma bacia hidrográfica e muito importante também muito utilizada para geração de energia elétrica e também de transporte aí de muitos navios que vêm aí através do Oceano Atlântico, tá? E a gente também vai verificar que nessa bacia do Rio da Prata ou Platina vai estar situada aí em uma região de grande desenvolvimento econômico, que é a região sudeste, a região sul e muito populosa. Essa bacia do Rio da Prata ou Platina, também como é conhecida, gente, vai ser formada por 3 importantes rios, tá? O Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Então, esses 3 rios, gente, Rio Paraná, Paraguai e Uruguai, acabam formando aí a bacia do Rio da Prata ou Platina, ok? Então, temos essas características também aí da bacia da Prata ou Platina. E outra importante bacia hidrográfica vai estar aqui na nossa região, que é a bacia do Rio Amazonas, gente, que vai ocupar uma área aí de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, sendo que no Brasil nós temos aí uma quantidade de 3,8 milhões de quilômetros que vai estar localizado no Brasil. Ela é considerada a maior bacia hidrográfica do mundo, gente, e a maior parte vai se localizar em território brasileiro, tá? Então, a gente vai verificar que vai estar aí uma grande área em território brasileiro, tá? Mas a gente vai também observar que uma outra área a gente vai verificar aí que vai abranger diferentes países sul-americanos, como o Peru, como a Bolívia, como a Colômbia, o Equador, também lá na Venezuela, na Guiana e também no Suriname. Então, a gente observa realmente que essa bacia do Rio Amazonas, ela é muito grande, tá? E o Rio Amazonas, ele acaba nascendo lá nos Andes peruanos e recebe esse nome, né, de Rio Amazonas, a partir aí do encontro dos rios Negro e Solimões, onde nós temos o encontro das águas aqui na bacia do Rio Amazonas, tá? Então, a gente também verifica essas características que são muito importantes aí dos rios, tá? Nós estamos estudando sobre a hidrografia, né, que pega essa parte aí principalmente da água doce dos rios, mas também nós não podemos esquecer dos aquíferos que estão aqui nos lençóis subterrâneos. Então, professor, eu nunca escutei falar o que é um aquífero. Aquífero, gente, é um grande reservatório de águas subterrâneas que vai estar localizado aí a centenas de metros de profundidade, tá? Pode ter aí de alguns quilômetros até milhares de quilômetros quadrados aí de uma área de abrangência. E nós iremos estudar aí 2 aquíferos aqui no Brasil. Olha só, vamos ter o sistema aquífero Grande Amazônia, também conhecido com a sigla SAGA, tá? Olha só, gente, o tamanho desse aquífero. 163 mil quilômetros quadrados de volume de água. Gente, esse sistema aquífero, ele é recente, os estudos recentes deles, tá? Então, pode ser que futuramente essa abrangência de volume de água pode aumentar, tá? Ainda está sendo feito também outros estudos, além do SAGA, também teremos o Guarani, né? Um outro aquífero também muito importante aqui na nossa região, tá? Vamos lá voltar para o Guarani? Olha só, a gente vai verificar que o Guarani, gente, vai ter em torno aí de 45 mil quilômetros cúbicos, tá? Eu falei ali 163 mil quilômetros cúbicos, tá? De água, de volume de água. Quando a gente fala aí de volume de água, a gente tem que falar cúbico, por isso que tá o 3zinho, ok? Então, vamos ter esses
dois aquíferos muito importantes, tá? Agora, também temos aí a parte do aquífero do Alté do Chão, que vai fazer parte do sistema aquífero Grande Amazônia, o SAGA. Vamos ver esse mapa para a gente identificar onde vai estar localizado esses aquíferos, gente. Olha só, nessa parte verde, né, a gente observa aqui que vai ser a formação do aquífero, do sistema aquífero Grande Amazônia. Olha só a extensão dele, que pega toda essa região aqui, olha só, tá? E também teremos aqui a parte do Guarani, que já vai pegar essa parte mais aqui para o Mato Grosso do Sul, Paraná, também pega a Argentina, o Paraguai, tá certo, gente? Então, a gente observa que eles são muito importantes também, porque são águas subterrâneas que podem, né, ser utilizadas, lógico, de forma adequada. Vamos verificar as características de cada um. Olha só, o aquífero Guarani, gente, vai estar localizado na América do Sul, tá? Pegando a parte aqui do Brasil, da Argentina, do Uruguai e também do Paraguai. Vai abastecer aí a população de várias cidades, né? Lógico, e se não estiver poluído, tá? Pelo ser humano ali. As reservas hídricas que a gente observa do Guarani vai estar em torno de 45 mil quilômetros cúbicos de água doce. Então, a gente verifica que é bastante água, mas se a gente não cuidar, pode ser poluído. E aproximadamente, aí a gente observa que 70% desse reservatório de água vai estar localizado no nosso país, espalhado aí pelo subsolo do Mato Grosso do Sul, pega a parte ali também de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Como a gente pode observar aí no mapa, que pega toda essa região aí, né, o aquífero Guarani, ok? Então, a gente vai verificar, né, toda essa região aqui que vai ter o aquífero, tá, Guarani. Mas, além disso, também nós temos aí o sistema, né, aquífero Grande Amazônia, que é a SAGA, que até o ano de 2013 acreditava-se que seria o maior aquífero, era o Alté do Chão. Porém, né, a gente vai verificar aí que os pesquisadores, eles descobriram uma área bem maior, que aí acabou sendo chamado de Sistema Aquífero Grande Amazônia. E até o momento, gente, vai ser o maior aquífero do planeta, com umas reservas aí de aproximadamente 162.520 quilômetros cúbicos, tá? E acaba fornecendo essa água para consumo aí para várias áreas de cidade, né? Do Vale Amazônico, aqui para o nosso estado do Amazonas e também para outros municípios, né? Como também lá no Pará, em Santarém, ok? Agora, a gente vai observar onde vai estar localizado esse sistema aquífero Grande Amazônia SAGA, né? Também a gente observa aí, né, essa região que acaba pegando, tá? E esse aqui vai ser o Alté do Chão. Os pesquisadores acabaram encontrando uma área bem maior, tá certo, gente? E assim, a gente verificou essas características das bacias hidrográficas e também dos aquíferos.